Oi, hoje eu vou contar uma experiência amorosa que eu tive. Não é boa, não tem final feliz. Não foi um relacionamento. É claro que eu não vou expor o nome da pessoa, não vou expor a instituição que a gente estudava, a cidade, nem nada. É, Isso aconteceu lá em 2016. E o que eu levei dessa experiência? A gente não chegou a ter um relacionamento. Essa experiência que eu tive foi o famoso ghosting que as pessoas falam. Quem não sabe, ghost é fantasma. Então, assim, por definição, o que seria esse ghost, né? Esse caso de ghosting? Seria basicamente, normalmente, na internet vocês vão ver que explicam, assim, uma pessoa que tá num relacionamento e, de repente, uma das partes, ela simplesmente começa a sumir, começa a não responder, começa, no caso, nem a ser frio, a sumir mesmo. É, E aí depois aparece, depois de um tempo, né, sem dar explicação, dá uma de louco, aí depois some de novo. Ou seja, na verdade, pra mim, eu gostaria de definir como um ato covarde, né, da pessoa que ou não quer assumir a outra, ou não quer assumir a responsabilidade de término, né, de acabar com o relacionamento. Também existe o caso é, de no momento da paquera, né, acontecer isso ainda no momento da conquista. O meu caso foi isso, a gente não chegou a ter um relacionamento. Então, basicamente seria isso, né, sumir, arcando com toda a irresponsabilidade de afeto, né, irresponsabilidade afetiva que você tem pela outra pessoa, independente de estar em um relacionamento ou não. É basicamente isso. Bom, então isso me aconteceu em 2016, quando eu tinha 16 anos. Eu tava no. Com 16 anos, eu tava no segundo ano do ensino médio, ele tava no terceiro ano do ensino médio. Obviamente, a gente estudava na mesma escola, né, na mesma instituição. E o que acontece? Como eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou introvertida. Dá pra perceber, né? Pelo meu jeito. E ele, pelo que eu conhecia, pelo que, o que falavam dele, ele também era tímido. Dava pra perceber pelo jeito que ele era tímido. Bom, hoje em dia, depois que eu contar, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas até então, ele parecia ser bem reservado. Parecia até que ele era mais tímido que eu. E ele era mais velho que eu, acho que uns 2 anos. Porque se ele tava no terceiro, né? Acho que era por aí. Ele era mais velho, uns 2 anos que eu. Ele me chamou porque a gente tinha um amigo em comum. Desculpa, achei que alguém tava entrando aqui. Esse amigo, ele era amigo dele, mas ele estudava na mesma sala que eu. Ele estava no mesmo ano que eu, esse amigo dele. E então, esse amigo dele, né? Que eu vou dizer que é mais amigo meu, porque ele tinha mais contato comigo. Ele falou que tinha um amigo dele interessado nele, em mim. Eu nem notava a existência dele, até porque eu ficava quieta no meu canto, né? E então ele chegou a comentar isso comigo dentro da sala de aula, né? E a gente estudava de manhã e no período da tarde, mais de tardezinha, ele mandou o contato desse amigo supostamente interessado em mim. Bom, na verdade, eu já começa porque eu que tive que chamar. Ele que estava interessado, eu que tive que chamar ele, né? Pelo número que foi passado. Nossa, gente, eu tô muito feia, eu tô acabada e vai ficar assim mesmo. E o que aconteceu? Bom, eu chamei ele, né? E eu com aquele jeito tímido, né? Mas eu tive que chamar, eu falei, oi, tudo bem? Né? Eu falei, esse amigo falou que você queria falar comigo. Na verdade, eu nem cheguei assim, nossa, falou que você tava interessado em mim. Eu falei, não, que você queria falar comigo e tudo mais. Aí, na verdade, eu não vou lembrar, né, de tudo certamente, porque foi lá em 2016. Eu também tenho TDAH, então eu não lembro muito. Realmente eu não lembro como é que foi desenrolar nesse dia. Eu acho que ele falou, eu tava te olhando e tal, mas eu não tinha coragem de chegar. Bom, o que que acontece? Apesar da gente estudar na mesma escola, né, a gente começou a se ver, mas assim, olhar distante mesmo, aquela paquera só, a gente mantinha contato, falava mais pelo celular,
né, pelo WhatsApp, realmente até por conta da nossa vergonha. É, pra já adiantar, essa situação começou em 2016. Mas assim, foi desde o começo de 16, foi tipo fevereiro, março. E finalizou mesmo, que eu criei vergonha na cara e coloquei em ponto final. Mais ou menos em 2000 e... Olha, deve ter sido em quase julho de 2017. Quase um ano e meio aí, né? Então, pra você ver a minha situação. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muita baixa estima, tanto baixa estima intelectual quanto de aparência, quanto pra reconhecer o meu valor. Hoje eu melhorei bastante, mas eu ainda tenho que trabalhar bastante coisa. Mas naquele tempo, de 2016, era bem pior. Eu tinha melhorado um pouco, nisso que eu tinha melhorado um pouco, mas eu tinha, assim, eu tinha muita ansiedade na questão sentimental, né? Na questão dessas coisas de namoro, quando acontecia paquera. Eu tinha ansiedade, isso começava a ter problema, né? Isso começava a ter enrolação, por exemplo, como isso me dava muita ansiedade. Então, assim, eu tinha uma preocupação que eu não deveria ter, né? Por conta de homem. Enfim, eu não quero generalizar aqui. E, e não quero falar que todos os homens não prestam, enfim, a intuição minha não é essa. Eu até posso dizer que nesse período eu tinha bastante dependência emocional, né? Enfim, eu tinha uma preocupação desnecessária nessa minha vida amorosa, né? Com o homem e tudo mais. A gente não teve um relacionamento, essa também que é a questão. Bom, então assim, a gente começou a conversar mais pelo WhatsApp, né? Eu demorava bastante pra responder, tinha dia que eu ficava um dia sem responder, porque assim, eu queria ser mais estudiosa, mas assim, eu não gosto muito de conversar no WhatsApp, eu tenho um pouco de preguiça, mas no nosso caso teve que ser. Bom, de início, eu não disse dessas palavras, né, mas eu acho que assim, nossa, eu acho que durante, sei lá, 5 meses eu ainda não construí um sentimento por ele, ainda não sentia nada, mas eu achava ele bacana, né? A gente tinha pouquíssimas coisas em comum. Muitas vezes a gente ficava sem assunto, né, por conta da timidez. E daí o que acontece? Na escola, depois que eu notei a presença dele, a gente só olhava assim meio de relance, enfim. Mas até então eu não senti nada por ele. Aí, sei lá, do sexto pro sétimo mês que a gente já conversava, eu comecei a criar um sentimento por ele, né? Até porque, pra mim, ele era uma pessoa boazinha, né? Me tratava bem. Só que assim, como eu já comecei a gostar dele, e pra mim parecia que tava sendo recíproco, né? Não que eu queria um relacionamento agora, mas eu pensei que com o passar do tempo, tudo mais, a gente ia perdendo a vergonha e ia acontecer um relacionamento, porque normalmente, com o passar do tempo, se realmente vê que gosta da pessoa, vê que vale a pena, né? Normalmente se inicia um relacionamento. Mas eu não esperava e nem forcei nada assim logo de início. A gente foi conversando, como eu disse, a gente não tinha muita coisa em comum. Não tinha gosto musical, não tinha estilo de vida também, não tinha muito, já não tinha muita coisa em comum. Mas mesmo assim a gente ficou. Eu lembro que ele tentava caçar assunto lá pela internet, pelo que parecia, pra tentar manter a conversa. Eu também, por conta da falta de assunto. Mas eu acho que acredito que tenha sido mais por conta da timidez. Bom, na conversa, realmente, depois que eu comecei a falar pra ele que eu tinha interesse por ele, realmente a gente começou a mandar mais mensagem carinhosa, né? Que a gente acha na internet aquelas imagens carinhosas, uns vídeos mais carinhosos. Mas aí o que que acontece? Aí com o passar dos meses, basicamente a conversa era essa. Aí com o passar dos meses, mais ainda, é isso que eu tô falando em 2016, né? Eu acredito que no finalzinho. Nossa, gente, aqui pra mim é meio difícil agora lembrar as coisas.
Eu acredito que, assim, no finalzinho de 2016, gente, eu tentar lembrar alguma coisa. Bom, é... Bom, a gente começou a conversar em março, né? Eu acho que basicamente é o seguinte. Em agosto, só em agosto, com muita dificuldade por conta da timidez, a gente combinou de sentar junto de uma cadeira na cantina pra gente conversar pessoalmente em agosto na escola. Sendo que a gente conversava, pra conversar pessoalmente foi só em agosto de 2016. Eu acho que foi no final da. Foi depois que eu tinha acabado a aula, né, pra ir embora. Eu estava morrendo de vergonha. Eu comecei a ficar nervosa, passar mal. Gente, desculpa os gritos, é que os vizinhos ficam assim mesmo. Aí que eu começo a ficar nervosa, começo a ficar assim. E aí, que era uma situação diferente, né? Não era um relacionamento, mas era, assim, começou a ser um crush, digamos assim. E aí eu lembro que eu sentei na cantina, eu morrendo de vergonha, ele pior ainda, com a cabeça baixa, com o boné, né? Ficando com a cabeça baixa, só com o boné assim, tampando mais. E aí ficou o cri-cri, porque eu não sabia que eu falava com ele, gente, uma situação extremamente constrangedora. Ele também não sabia, eu tentei olhar pra ele, mas pessoa tímida tem essa questão de, até hoje eu tenho, né, de não conseguir manter o olhar fixo na pessoa, começa a desviar o olhar. E eu. E aí eu. O que acontece? Eu me perco no meio da história. E aí eu não sei, eu lembro que eu falei, oi, tudo bem? Como é que tá? Ele mais com a cabeça baixa, pelo menos a minha cabeça já tava levantada, né? A dele não. Aí empacou que ele levantou a cabeça, mas olhou pra frente, não olhou pra mim, gente. Já é bem trágico daí. E, e aí o que que aconteceu? É, e aí eu não consegui pensar em nenhum assunto pra falar com ele muito menos, né? Bastante desastroso. E aí ele tava lendo um livro, acho que era tipo assim, estilo Harry Potter, pelo que eu me lembro, não era Harry Potter. Eu nem lembro, a única coisa que ele olhou assim, pensou em puxar assunto era que tava lendo esse livro. Ele falou assim, ó, eu tô lendo esse livro, você já leu? Aí eu falei, não, mas o que que fala, enfim. Mas aí eu fui cortada, ainda bem porque tava um momento bem constrangedor, né? Porque um amigo da minha sala, porque eu ia de van escolar, né, embora, avisou que o cara da van, né, tava me esperando, tava me chamando, então eu acho que até a gente ficou meio aliviado, né? Meio estranho falar isso. Aí eu falei, não, então eu tô indo. Aí a única coisa que ele levantou a cabeça foi pra falar que você vai entrar no WhatsApp hoje tarde. Eu falei, vou, pode me chamar. Aí deu tchau, tchau e foi isso. Ai. Aí ele me chamou, aí eu acho que, pelo que eu me lembro, algumas coisas, ele falou que eu, é, ele falou, né, ele me elogiou, parece que eu tinha mudado o cabelo, eu tinha alisado o cabelo, né, eu tava de progressiva, ele falou que meu cabelo tava lindo, que realmente travou ali, eu também pedi desculpa, falou que travou, mas a próxima vez nós dois falamos que íamos nos esforçar, né? A gente ficou de novo de combinar de ter um contato pessoalmente, né? Porque a gente só ficava olhando um pro outro. Mas dessa vez num shopping, né? Eu já tava nervosa pra caramba. Acho que ele também. E, e assim, a conversa continuava assim, né? E aí o que acontece? Realmente eu não consigo me lembrar muito certinho, né? Porque eu demorei, depois de anos, eu vou relembrar desse assunto, não me lembro exatamente as coisas, mas era basicamente isso. Só que assim, em setembro de 2016, no meio de setembro, eu ia fazer uma viagem, que eu ganhei uma viagem de uma tia minha, lá pro exterior, né? Na verdade, especificamente foi pra Disney. Eu não sei é, se eu vou falar disso no canal. Na verdade, de planejamento eu não pretendo falar, não. Não sei se mais pra frente. Então eu fiquei. Na verdade, eu não fiquei muito tempo. Eu não fiquei muito tempo, não. Eu nem cheguei a ficar um mês nessa viagem. Mas enfim, eu aproveitei bastante, mas voltando. A gente chegou a combinar de. Bom, eu ia chegar basicamente no começo de. A gente foi no meio de setembro. Eu ia voltar basicamente no
acho que era tipo assim, o último dia de setembro, o primeiro dia de outubro. A gente conversava, continuava conversando, né, bastante. Ainda mais lá, né, que eu já não tinha. Se bem que, na verdade, ainda mais lá não, né? Eu ia falar lá que, como lá eu não tinha responsabilidade de estudar e tudo mais, só que é óbvio, eu ia aproveitar mais os parques e as coisas. Mas enfim, a gente conversava de madrugada, eu também conversava bastante com ele. E daí a gente combinou numa data que até então eu não sabia que eu ia voltar nessa data, da gente se ver no shopping. Aí depois eu descobri que eu ia voltar nessa data que a gente combinou. E daí ele falou assim: ah, não, então melhor trocar porque você vai estar cansado e tudo mais. Então ele deve, provavelmente a gente deve ter combinado pro próximo fim de semana que viria, depois que eu voltasse pro Brasil. Enfim, eu voltei, avisei tudo ele, a gente continuou nessa mesma situação. A gente não chegou a conversar na escola novamente. Foi só por mensagem. E aí a gente foi no shopping nesse sábado, realmente. Eu lembro que eu cheguei mais cedo e a minha preocupação era porque eu não sabia que eu ia falar com ele, gente. É assim, problema de gente tímida. Eu fiquei muito nervosa. Era pra saber o que falar, né? Assim, já era um sinal de que não ia dar certo, né? Porque toda hora tem esse problema de não saber o que falar. Por mais que nós sejamos tímidos, né? Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu lembro que eu cheguei, acho que meia hora antes, ele chegou depois. Eu lembro até que ele não tinha me enxergado, eu tive que chamar que tava ali. E de novo foi a situação do Cricri, né? Foi a situação do Cricri que a gente não tinha assunto. Gente, olha que situação constrangedora. Isso já era, não que necessariamente em todos os casos isso vai ser uma situação em que é Deus avisando que não é pra ser, mas no meu caso já era. E daí eu acho que eu puxei assunto de alguma coisa que ele gostava de psicologia, que eu falei, e depois aí não, o negócio não desandou, gente, era só silêncio mesmo. Eu lembro que até tinha um cara, eu não conheço, que ele passou pela gente olhando porque viu que tava estranho, né? Duas pessoas ali e ninguém conversa, ninguém puxa assunto, olha pro chão, olha pro outro lado. E mais alguns minutos depois ele voltou e ele voltou olhando rindo, porque falou, putz, eles ainda estão aí, estão na mesma situação. Aí depois eu só sei que eu falei, vamos andar um pouco pelo shopping, ainda no Cri-Cri. Gente, imagina uma situação dessa. Hoje eu tenho mais vergonha ainda pela situação. A única coisa que eu lembro que ele falou enquanto a gente tava andando, ele falou assim, nossa, você tá com fome? Eu tenho dinheiro aqui, eu pago, né? Que ele foi gentil. Aí, ao invés de eu tentar falar, nossa, eu tô sim, alguma coisa pra tentar aumentar o assunto, alguma coisa, eu falei assim, não, tudo bem, eu não tô com fome. Até porque eu também, assim, eu não gosto de incomodar, né, de outra pessoa ter que pagar pra mim. Então, assim, o resto eu também não me lembro muito, deve ter sido cri-cri de novo, gente. Como é que ia dar em alguma coisa, sendo que pessoalmente, a gente não conseguia falar nada. Então, sei lá como é que terminou isso aí. Acho que ele falou, minha mãe já tá aqui pra buscar, e daí eu falei tchau, ele falou tchau, enfim, adiantou nada. A gente pediu desculpa de novo pelo WhatsApp, que realmente a gente tava sem assunto e tudo mais, mas foi assim. Aí eu lembro que no final de ano, em dezembro, essas coisas assim, ele disse que finalmente teve coragem de falar te amo pra mim, né? Eu demorei um pouco pra falar pra ele. Aí só em dezembro que ele falou te amo pra mim, né? Ele se declarava de outras formas. E aí, só que daí nesse período, dezembro, né? Sendo que a gente se conheceu, começou a conversar no começo do ano, eu já comecei a realmente assim, a já me apaixonar, sendo que a gente só tinha assunto virtualmente. Eu comecei a me apaixonar por ele. Acho que realmente era uma questão mais de baixa estima mesmo, de dependência que eu tive, né, nos relacionamentos ou em pessoas que eu me apaixonava, não necessariamente que eu estava em um relacionamento. E daí, já nesse período, meus amigos próximos, eu tinha poucos amigos, né, e inclusive esse amigo em comum nosso, ele conversava com esse amigo próximo, falava da situação, eu também falava, e os meus outros amigos, óbvio que já me sacaram e falaram assim, Gabriela, pelo amor de Deus,
né? Vocês mal saem, mal falam, nem se falam quando estão aqui na escola. Esse garoto só tá te enrolando. É, por mais que a pessoa seja tímida, não é assim, entendeu? Você é tímida e mesmo assim teve que no início teve que puxar a conversa, né? Teve que chamar ele, foi você que chamou, né? Quando pediram pra conversar, quando o amigo em comum deu o número. E eu achava que não, né? Eu já comecei a ficar preocupada dessa desilusão amorosa. Só falei, bom, é porque a gente é muito tímido. De certo, ele era tímido também, eu acredito que sim, mas realmente houve o problema da enrolação aí. Aí, eu acho que aí em janeiro. Só que assim, eu sei que assim, a gente fala rápido as coisas, mas imagina assim, a cada dia, a cada hora, você estar passando nessa situação, né? Aí realmente é um sofrimento, né? No caso, pra mim era porque eu não tinha autoestima, né? Essas coisas, autovalorização, aí realmente fica a situação mesmo. Mas então fica um sofrimento porque a cada dia, até como eu disse, isso só acabou lá em quase julho de 2017, imagina, a cada dia isso. Mas enfim, aí em 2017, eu falei, bom, a gente já se conhece por um tempo, eu criei um sentimento por ele, mas eu também acho que eu fui meio rápida aí, eu fui mais, eu fui bem assim, emotiva, assim, meio que também por carência, né, também. Eu gostava dele, mas também foi por carência, né? E somando outros esses fatores meus, o que que acontece? Eu, em janeiro, eu não lembro que dia que foi, eu tive a iniciativa, ainda fui eu de novo. Eu falei assim, bom, já que a gente, já falou que tem sentimento pelo outro, assim, é claro que eu comecei, né, a gostar dele um pouco antes disso, aí o sentimento aumentou algum tempo depois, né, eu acho que mais pro final do ano, né, que pro final do ano 2016, né, quando foi de janeiro de 2017, eu acho que foi lá pelo começo, pro começo, mês de janeiro de 2017, é, eu mesma falei, eu falei assim, bom, já que tá, a gente tá vendo que tá tendo reciprocidade, né, e tal, a gente quer continuar conversando, investindo nisso, eu queria te perguntar uma coisa, você gostaria de... eu acho que eu até falei assim, eu não falei, você gostaria de namorar comigo, mas você gostaria de iniciar um relacionamento comigo? Olha a forma formal que eu falei, né? Eu falei, que tal? Pensa nisso. Gente, aí, a partir daí começou o meu ghosting, né? Ele simplesmente visualizou. Aí ele visualizou, demorou 2 minutos, eu vi ele digitando, 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 e nada. Aí parou de digitar. Aí depois, digitando, digitando e nada. Aí simplesmente nesse dia ele não respondeu mais nada. Respondeu mais nada. Aí eu falei, ok, né? Amanhã ele vai responder. Aí já se iniciou o ghost, gente. Aí eu falei assim, não, beleza, amanhã ele vai responder. Gente, realmente eu não, infelizmente eu não consigo me lembrar exatamente as datas, a quantidade de tempo, mas pelo que eu lembro, como já começou o meu ghosting, né? Ele demorou assim, acho que ele demorou quase 1 semana e meia pra me responder. E olha, a baixíssima da pessoa, como é que faz? Eu, olhando assim, meu Deus do céu. Eu lembro que ainda fui eu. Ai, me causa até vergonha de ter que falar isso. Fui eu, depois de 1 semana e meia, que eu ainda falei, e aí, você não vai me responder? Ai, gente, por que que ninguém me deu um chacoalhão em mim? Por que que ninguém me deu um tapa na cara dessa vez? Eu lembro que eu também comentei com a minha mãe, né? A minha mãe também falou assim, não, insiste, mas não fica muito preocupada, enfim. Aí eu acho que ele ainda demorou. Acho que ele ainda demorou mais alguns dias pra me responder. E aí ele falou assim: "Ah, desculpa pra demorar o que para responder, eu não sabia o que dizer. Não sabia o que dizer em 1 semana e meia, né?" E aí ele falou assim: "Não, mas eu quero sim, eu adoraria namorar com você, porque eu te amo e tudo mais." E daí eu falei assim: "Bom, então a gente começou a namorar, né? Então."
Gente, nisso que a gente nem mal se falava, olha a emocionada, a gente mal se falava pessoalmente, né? E já começar a namorar assim. Gente, a partir daí foi ghosting atrás de ghosting. Eu não queria acreditar, pra mim era bastante assim, sofrimento. Ter que lidar com a realidade de que, pelo que parece, né, ele não gostava de mim, ou eu não sei o que aconteceu ali, se ele gostava, mas não queria assumir algo mais sério, ou se parou de gostar e não me falou. Enfim, né? Mas aí eu não quis aceitar muito bem a verdade, né? Até minha prima, que é da minha idade, né? Que nesse período a gente tinha mais contato, né? Porque não fazia faculdade, né? Não tinha maiores responsabilidades da gente. Então ela sempre me dava conselho, eu sempre desabafava com ela, já mandei áudio chorando pra ela. Porque daí, então, foi ghost atrás de ghost. Depois disso que eu falei, então tá tudo certo. Aí eu acho que parece que eu. Ai, gente, esse pessoal gritando vai falar mais alto que eu aqui, né? Bem complicado. Aí eu lembro que. Bom, eu desabafei com ela chorando, né? E, enfim, ela me dava os conselhos lá. E daí eu lembro que no. Aí depois o pior é que além da humilhação, né, que eu já estava sendo humilhada, não querendo aceitar algo que já era bem óbvio, eu ainda que ficava forçando um pouco ali a conversa, né? É... Ai, como a terapia faz falta, né? Nesse momento. E daí eu quis combinar de sair com ele, da gente se ver. Ele de novo com o ghost ali, demorando uns dias pra me responder. Falando assim, não, vamos sair sim, vamos combinar tal dia. E daí, sei lá, a gente combinou lá bem no finalzinho de janeiro, né? E isso dia após dia, né? Sofrimento, assim, pra quem não tem autoestima, porque é dia após dia, horas após horas. E eu ficava naquela ansiedade, em vez de me preocupar, né? Porque não fazia terapia, não cuidava de mim nesse período. Então, ao invés de eu me ocupar com outra coisa, né? Não, eu ficava o tempo todo ansiosa, vendo se ele me respondeu, se não me respondeu. Eu tentava fazer outra coisa, mas pensando nisso. É... Eu sinto bastante vergonha de falar isso hoje. E daí o que acontece? Aí chegou o dia isso daí, aí ele me respondia às vezes não. Aí eu tentava puxar um assunto, eu ficava no vácuo de novo. E aí chegou o determinado dia, né? Chegou o determinado dia que a gente tinha combinado pra sair de manhã. Eu não avisei nada, que eu achei que ele ia falar alguma coisa. Falou nada. Aí no fim da tarde, né, que a gente tinha combinado provavelmente depois do almoço pra sair, é que eu falei, nossa, a gente não ia sair hoje, você não falou nada. Ele falou assim, ah, não, pois é que eu fiquei depressivo, sabe? Eu não consegui entrar aqui, né? Eu já não tava caindo muito nessa, não, né? Mas a questão é que eu não queria acordar pra verdade que tava acontecendo. Aí nisso, no meio disso, uma outra amiga minha que era do ensino fundamental, eu não sei como a gente retomou essa amizade. Acho que ela viu que ainda tinha nos meus contatos, tinha nos contatos dela eu ainda, aí me chamou. E assim, eu ainda tenho um pouco desse problema de ser muito impulsiva e emotiva. E normalmente quando é coisa triste que acontece comigo, eu vou desabafando com Deus e o mundo. Aí a gente tinha retomado o contato em pouquíssimo tempo. Eu já comecei a desabafar da situação pra ela. E daí, nossa, coitada, ela armou todo um plano, assim, um planejamento de realmente tentar me ajudar com isso, de chamar ele, né? E daí ela começou a chamar ele, a ter contato com ele pra ver se com ela criava uma amizade e descobria alguma coisa. Enfim, olha a situação da pessoa, né? Teve que chamar outra pessoa pra se intrometer no meio. Ai, meu Deus, tá difícil esse barulho. E aí eu. E aí, enfim. Aí tornou essa situação. Aí eu lembro que uma vez em fevereiro eu postei não sei o que no story do Facebook, ele respondeu. Não sei o que, ele respondeu de uma forma bonitinha. E daí. E daí foi indo assim. Aí a conversa né, que até tinha pelo celular já
já não ia mais. Às vezes ele falava um bom dia, eu respondia bom dia, perguntava tudo bem. Aí ou ele visualizava e não falava mais nada. Aí eu tentava mandar alguma mensagenzinha, né? Alguma mensagem achada, uma imagenzinha com mensagem fofa achada na internet. Mandava pra ele, às vezes ele respondia, às vezes não. A humilhação minha já tava aí, né? E daí eu cheguei os meus amigos mais próximos, não ele que apresentou um pro outro, né? Não esse amigo. Os outros meus mais próximos que eu tinha mais de um tempo, eles sabiam da situação e não aguentavam mais, né? Não aguentavam mais, que já sabiam da enrolação que tava acontecendo. Aí eu acho que eles chegaram a perguntar e uma outra amiga que tava se enturmando com a gente agora, que também ela tem autoestima, né? Então já me deu um toque também. Então eles perguntaram, né, como é que tava a situação, porque até ela sabia da situação, né? Eu acho que quase a sala inteira já chegou a saber da situação. Acho que também da sala dele, apesar da timidez ali, o pessoal já sabia da situação. E eles perguntaram como é que tava a situação, se eu ainda tava insistindo nesse cara, né? Eu falei que sim. Eu mostrei a mensagem pra eles do que tinha acontecido. É de quando eu pedi ele em namoro, né? A vergonha. Aí eles olharam e eles falaram assim, Gabriela, pelo amor de Deus, né? Olha isso aqui, ele te deixou no vácuo quando você pediu em namoro. Respondeu minutos depois, acorda, esse cara não quer nada com você. Né? E aí essa outra me deu mais conselhos. Ela falou assim, pô, meu, se liga, você é bonita. Hoje eu, assim, eu não me sinto linda, maravilhosa. Mas eu consigo perceber algumas características, né? Minhas, algumas é, várias características não, mas, né, mais qualidades, eu vejo mais qualidades interiores, né? Ainda, assim, da aparência, especialmente essa que eu estou sem maquiagem, eu ainda não fico muito assim, mas eu já melhorei bastante, sabe? Várias vezes eu já me senti bonita, mas enfim. Aí essa amiga, né, falou assim, pô, você é bonita, você é legal, você é bacana. Meu, para de insistir nele, tem tanto cara bacana aqui, você vai ficar insistindo nesse cara, olha isso. Olha a sacanagem que ele fez com você, você mostrou seus sentimentos nisso, né, falando que gosta ainda, pedindo pra namorar, ele te deixou no vácuo. E alguns meses depois, eu, mais uma vez, com a franga da ansiedade, com a dependência emocional, ainda na situação, né? Situação péssima. Ele. Aquele outro amigo dele, eu chamei esse outro amigo dele, eu falei assim: olha, eu tô realmente bem aflita, né? Ele fala alguma coisa do que vai acontecer com a gente, ele fala alguma coisa sobre mim, porque, assim, pra mim ele não tá respondendo, ele tá me enrolando e provavelmente eles conversavam, né? E provavelmente ele sabia de alguma coisa, ele sabia, esse amigo nosso em comum, que ele tava enrolando mesmo, né? Tava, como dizem, enchendo linguiça, mas não queria nada. Aí daí ele falou assim, meu, realmente se toca, assim, ele não gosta de você, ele não quer nada com você. Ele não disse nada que foi ele que disse pra ele, entendeu? Mas ele falou assim, meu, para de insistir nele, que ele não gosta, entendeu? Ele fica enrolando você, então ele não gosta. Eu achava que ele gostava, parecia que ele gostava, mas então ele não gosta, né? Ele tá enrolando você. Enfim. Aí depois, mas é porque assim, eu agora vou incluir as outras pessoas envolvidas, né? Especialmente esse nosso amigo em comum, porque a nossa situação ficou assim, empacada, né? Ficou empacada e afundou, né? De vez. Aí só ficava mais nisso, a gente não conversava. Aí ele me dava umas olhadas, né, na escola. E daí, com o passar do tempo, eu comecei a ficar com raiva dele também, né? E daí eu comecei às vezes, até passar perto dele, eu não olhava pra cara dele, mas eu continuava gostando dele, né? E queria de alguma forma que a gente continuasse a conversar. Mas aí eu acho que nesse tempo ele algumas vezes mandava mensagem e tudo mais, eu respondia. Mas aí nesse tempo que eu vou falar da situação desse amigo em comum, nossa, eu sei que agora eu já não dei muitos detalhes, mas é que ficava assim, né? O ghost já tava entregue ali e eu não queria enxergar. E
E assim, é... e daí o que acontecia? Quando eu fui conversar pessoalmente sobre, é, sob- é, ele, na verdade, esse amigo em comum queria falar uma coisa dele comigo, né? Queria mostrar um print. E aí ele. é, daí na verdade, peraí. Agora deixa eu tentar lembrar as coisas. É, na verdade, eu acho que como ele me chamava pra conversar, na verdade não foi ele que quis mostrar um print, perdão. Eu realmente aqui eu faço tudo no improviso, né? Eu não consigo lembrar das coisas. Eu que mais uma vez, olha gente, essa época aí já era o quê? Já era maio, meio de maio, final de maio por aí. E daí eu falei, né? Eu falei assim, eu ainda gosto dele, né? Pra mim tá sendo complicado, porque a gente quase não se fala. Ele falou assim, meu, você ainda tá insistindo nele? Pelo amor de Deus, desiste. E aí ele até mostrou, ele falou assim, não, vou mostrar um print pra você aqui pra arregaçar com tudo, né? Aí que ele chegou a perguntar pra ele, pra esse, pra esse supostamente crush meu, ele até mostrou o print que ele falou assim, que eles estavam conversando de alguma coisa e de repente ele perguntou pra esse crush meu, mas e a Gabi, né? Se ainda estão se falando, se ainda tá insistindo nela. Aí ele me mostrou com os próprios olhos, né? Pra eu olhar com os próprios olhos o print dele falando assim, então, eu até gosto dela, né, e tal, mas ela é legal, mas assim, mas a gente não tem nada em comum, né? Então eu não sei como é que fica. É porque realmente, né, não tem em comum. E eu lembro, disso eu lembro exatamente o que ele falou. Gente, ele era uma pessoa que, assim, apesar de tímido, ele gostava muito de rock, ele gostava dessas coisas muito, assim, de rock, heavy metal, se vestia muito, assim, de preto, não era uma questão gótico, até porque eu não tenho nada contra isso, mas era uma coisa, assim, que ele gostava de uma coisa bem punk, eu não, né, eu hoje já é um pouco diferente, porque hoje eu meu caminho é mais com Deus, mas naquela época eu gostava muito de pop, então assim, eu gostava extremamente de Demi Lovato, Selena Gomez, Justin Bieber não, mas Ariana Grande, né, essas coisas bem pop, e ele sabia disso, então assim, né, imagina os extremos ali. Só que pra mim eu achava que não tinha tanto a ver, né, porque eu tava cega. E daí eu lembro que ele falou isso, ele falou assim, então, né, mas aí eu até gosto dela, ela é legal, só que estava afim porque isso eu lembro. Só que eu estava afim de curtir uns trashes. Trashes, né? Eu acho que fala. Eu não sabia também que era isso. E eu perguntei, Jesus, mas o que que é isso pra esse nosso amigo em comum, né? Ele falou assim: bom, trash é coisa de curtir rock and roll, né? De ficar gritando mesmo. Trash, eu acho que trash é o foco desse heavy metal aí, da parte que eles interagem mais com o grupo de ficar gritando. Eu acho que jogar as coisas. O vocalista se joga em cima da pessoa. Acho que o trash o foco é mais nisso, pelo que ele me explicou. Se eu tiver errado aí, gente, alguém me atualiza aí. É, e daí ele falou assim, e daí ela não curte isso, né? Então fica complicado. Então, foi isso. E daí já mostrava, assim, uma desculpinha com desinteresse, né? Aí eu acho que ele respondeu assim, então tá, mano, então tá. É, E aí, depois disso, né, eu fiquei triste com a situação. Nossa, outro detalhe muito importante que eu lembrei que foi o que eu caí de queixo no chão. Realmente, gente, é só pra avisarem, pra vocês se acostumarem, é uma coisa assim bem improvisada meu vídeo, porque eu não lembro das coisas, eu vou tentar melhorar isso, mas eu não lembro das coisas e de repente lembro, né? Então fica uma coisa é, meio desalinhada aqui, mas é assim mesmo. Aí eu lembro que me deixou de queixo caído e que eu deveria acordar, né? Além dele falar isso, ele perguntou, pior ainda que ele ainda perguntou. Ele perguntou, depois disso, ele perguntou ainda assim, você tem algum contatinho pra me apresentar? Contatinho, né? Porque naquela época eu falava contatinho.
Aí ele falou, pior que não, né? E ainda falou, pior que não, né? Porque ele queria que esse contatinho, essa outra pessoa, curtisse esse trash com ele, né? Porque eu não ia curtir. Então aí já tava óbvio aí que eu realmente eu não sei o que aconteceu com ele, se ele se interessou por mim, mas não quis nada, se ele só quis me enganar mesmo. E aí meu queixo caiu, ele falou assim, pô, você tá vindo aqui, você acha que isso aqui gosta de você? Aí foi que eu tive que acordar pra vida. Eu lembro que daí eu comecei a chorar, né? Uma vergonha, né? De chorar por conta de homem. E aí eu fiquei muito mal, eu fiquei muito ansiosa, e daí eu falei assim, agora acabou mesmo, não tem como eu insistir. E daí, depois de um tempo, e aí pra finalizar essa situação aí do Ghost, realmente depois de um tempo, eu acho que um pouco depois eu descobri isso, é claro que eu não cheguei, pelo menos isso, da impulsividade, da minha franga louca da ansiedade, pelo menos isso eu não fui sincera e joguei pra ele, né? Mas aí, depois, eu acho que até depois de algumas semanas, pra finalmente encerrar essa porcaria de ghosting e eu finalmente me ligar, né? Eu, eu falei, né? Eu falei que é, eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, pelo que eu tô vendo mesmo, você não gosta de mim, né? Você só me enrolou, só que o problema, eu não falei disso que eu soube da menina, mas eu falei na cara dele, né? Que eu sabia que ele tava me enrolando. Pra mim, hoje eu vejo que isso é uma humilhação, né? Mas pelo menos eu falei, pra mim só tava me enrolando esse tempo todo, então eu cansei, né? Esquece, a gente não precisa mais conversar sobre nada, né? Não conversa mais, esquece mesmo, não tem amizade, porque realmente você só tava me enrolando e eu não quero mais, eu cansei. Né? Aí que ele começou, ele falou assim, não, mas eu não tô te enrolando, eu gosto realmente de você, mas é que eu tenho vergonha e tudo mais. E daí eu E daí eu. Só que eu ainda gostava dele, né? Porque eu tinha um sentimento por ele, mas falei isso e não quis mais. Não falei nada. Só que, apesar de finalmente eu ter me imposto, né? Não, me imposto não. Me impor, né? Perdão. Me impor. É, assim, dentro de mim nada tava trabalhado, né? Porque eu ainda gostava dele, ainda tava apaixonada por ele. Ainda ficava super preocupada, pensando que talvez a situação pudesse mudar, não caindo na realidade ainda. Né? Eu sabia, mas eu não queria aceitar, né? Eu não queria abrir meus olhos, eu queria continuar com aquela ilusão ótica que eu tinha, né? Que eu enxergava. Então eu ainda ficava, ai, será que eu não posso ter um pingo de esperança de que talvez mude, ele volte atrás, se arrependa e mude de tudo e queira gostar de mim, e tente gostar de mim de novo. Enfim, gente, nisso foi tão desesperante pra mim que existe até um aplicativo chamado Desabafe aqui e tem até um que chama Ombro Amigo. Até nesse lugar eu desabafei a situação e e até lá, como se não bastasse a bufetada que todo mundo tava me dando pra eu despertar e acordar pra vida, lá também eu recebi eles falando, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso todo o tempo e você acha que o menino não tá te enrolando? É que eu não queria tirar essa ilusão de ótica de mim, né? E daí eu ficava ainda ansiosa, eu falei, nossa, será que ele ainda vai mandar mensagem e a situação vai mudar? Enfim, gente, coisa de gente que não se valoriza mesmo. E aí, enfim, só que daí ele é, teve uma outra vez que ele me chamou no Instagram, assim, eu já não falava mais com ele. Eu já decidi que eu ia seguir em frente, né? Depois de muito chorar, muito sofrer por um cara que era um menino ainda, né? E que não gostava de mim, né? É aquela coisa, tem que aceitar, gente. Ele realmente não teve uma responsabilidade afetiva mínima comigo e não, eu não digo no sentido de reciprocidade, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém só porque você gosta dessa pessoa, mas a responsabilidade e a maturidade de se ele começou com isso de que eu queria ser correspondido com você e tudo mais, da mesma forma que ele falou isso, que pra mim nunca existiu, né? Hoje eu vejo, ele também tinha que ter a responsabilidade de finalizar com isso e falar, olha, realmente o que aconteceu foi um desentendimento, eu não gosto mais, ou eu vou falar a verdade pra você. Pelo menos uma maturidade e também questão de um caráterzinho aí, né?
Mas assim, eu não culpo ele, né? Até porque quem ficou insistindo às cegas nisso fui eu, né? Eu já deveria ter dado um basta. Isso aí já era junho, aí quando ele. Que eu já tinha seguido em frente, né? Eu acho que eu finalizei tudo em maio. Maio de 2017. Em maio. Só que eu ainda gostava dele, né? Aí eu já falei pra todo mundo o que tava acontecendo, que eu não queria mais saber. E aí, é, em junho, ele me chamou no Instagram, eu não sei pra quê. Não sei pra quê, acho que ele respondeu um story meu, nada a ver. E daí ele falou. Aí ele que falou, né? Depois que eu sumi mesmo, aí eu que dei o ghost. Se bem que já não tinha mais ghost. E aí ele. E aí ele. Uma coisa que eu lembrei agora que aconteceu em maio. Nossa, realmente, gente, acho que nos próximos vídeos eu vou tentar escrever pra não me perder, né? Agora eu me lembrei de outro acontecimento que ocorreu em maio, que também, né, facilitou pra eu falar, não, agora chega. Agora eu tô me humilhando demais. O que que acontece? E daí eu não sei o que que ele respondeu meu story ali. E ele, e nisso que ele respondeu meu story, ele, ele falou, ele começou a falar, né? Nossa, hoje eu vejo que só eu, olha que absurdo, olha o que que ele ainda falou. Hoje eu vejo que só eu senti alguma coisa, né? Que eu nunca fui correspondido, né? Porque você nunca mais falou nada comigo. Aí, aí eu botei pra quebrar, né? Eu falei assim, olha só, é o seguinte, o tempo todo, né? Eu comecei a insistir em você, eu comecei a demonstrar meu sentimento. Eu não falei nada do negócio do pedido de namoro, mas eu comecei a falar pra gente sair, pra gente resolver isso, e foi você que começou a sumir, você que começou a me dar vácuo. Então, acho que se foi alguém que parou de corresponder, alguém que tava enganando, enrolando, foi você, né? Aí ele começou, não jamais, porque eu sempre vou continuar gostando de você e tal, mas se você não corresponde, aí agora era eu que não correspondia mais, né? Então tudo bem, mas eu vou continuar gostando de você e tudo mais, eu não respondi mais nada. Mas como eu ainda gostava dele, eu não apaguei a conversa. Só que assim, ele via meu story, eu via o story dele, aí o negócio começou a ficar mais pra, pro Instagram mesmo. Eu apaguei a conversa com ele no WhatsApp, né? E o que aconteceu em maio, bem perto do Dia das Mães, em maio a gente tinha combinado de sair. Na verdade, eu tinha combinado de sair pra esclarecer toda essa história. Em maio, teve uma vez que eu dei uma apertada ali em maio pra sair de novo, né? Na verdade, eu só fui mesmo ter que cair de cara, assim, no cimento, né? Na pedra, mais do que já tinha caído, final de maio, né? Pra julho. Só que no Dia das Mães, mais ou menos, eu tinha perto do Dia das Mães, ainda não tava. Tava, acho que até num dia de semana. É porque normalmente o Dia das Mães é domingo. Acho que eu tinha combinado alguma coisa na sexta ou no sábado. Aí eu não sei por que ainda. Né? Eu falei, né? Vamos tentar então sair. Ele também chegou nesse. Um pouco mais de maio, falando assim: não, vamos tentar resolver isso. Teve uma vez que, apesar de muito ghost, ele falou: não, vamos tentar de sair mais uma vez no shopping. Pra eu explicar, pra eu me desculpar pessoalmente, pra eu te ver, pra gente deixar tudo isso esclarecido, tudo isso limpo, que eu gosto de você, que eu quero um relacionamento sim. Mas aí eu falei assim, beleza, então vamos sair, né? E eu combinei algum dia, assim, bem perto do Dia das Mães. Devia ser um sábado, que no dia seguinte ia ser o Dia das Mães, mas era sábado, né? E daí o que me acontece? Aí que também, na verdade foi até mais isso que eu falei, não, chega. E que aí eu até falei pra minha mãe, né? Eu comentei no dia que chegou, porque é o seguinte, ele tinha falado assim, bom, é, ele. Daí ele falou o seguinte, ele falou assim, bom, esse fim de semana realmente assim, sábado dá, né? Domingo só que não dá, que é o Dia das Mães. Mas então vamos se ver esse sábado então. Mais uma vez a patinha aqui iludida, né? Vai combinando no sábado. Aí, nesse sábado, eu acho.
que eu perguntei de novo, eu devo ter perguntado provavelmente alguma coisa de manhã, a gente deve ter combinado uma coisa mais de noite, não sabe? Eu devo ter perguntado de manhã, depois do almoço, e aí, tá tudo certo pra hoje? Fui ignorada. Fui ignorado. O ghost maior ainda, o terceiro ghost, eu acho que era o 100 ghost já, cento e pouco ghosts aí que eu já tava. E daí, ele não falou mais nada, né? Aí eu falei assim, beleza, não vai dar certo de novo, mas o universo, Deus, nesse dia a gente reparou e falou assim, você vai ver que é pra você desistir agora. Agora e não mandar mais mensagem pra ele, não olhar a story, não ver nada. Nesse dia, como eu vi que não ia dar certo da gente sair, né? De novo, é, ele. Ele. É o seguinte. Eu tinha saído porque era sábado. Algumas vezes no fim de semana eu saía com meu pai sábado. É porque eu ficava muito em casa. Eu saí. Eu lembro até que quando a gente entrou no shopping, na época, né? Nessa época, quando a gente entrava no shopping, pertinho da entrada já tinha o supermercado, era o Tenda, né? Então eu entrei no Tenda, eu passei na catraca, e daí nisso que eu passo na catraca e espero meu pai pegar alguma coisa ali perto da catraca e espero, olhando assim os produtos e tudo mais, quem que me entra, sendo que eu nunca encontrei ele no shopping, quem que me entra com dois amigos no dia que a gente tinha combinado que ia sair? Ele e mais dois amigos. Ele simplesmente me olhou rapidamente, abaixou a cabeça, passou pela minha frente, passou pela catraca, passou pela minha frente de cabeça baixa. Eu ainda olhei, sem acreditar no que estava vendo. E aí comecei a ficar com vontade de chorar. E é aí que eu me toquei, desmoronou, mas eu falei, agora chega. Agora acabou. E, Gabriela, você vai ter que superar isso. Vida que segue. E daí foi isso. Aí eu cheguei em casa triste, né, abalada, chorando pra minha mãe. Ela falou assim, Gabriela, desiste, tá? Pelo amor de Deus, porque tá demais realmente. Esse menino não quer nada e tá se aproveitando da sua boa vontade ainda. Porque, pelo amor de Deus, né? Falou que ia encontrar você, é, sumiu e ainda se encontra com os amigos. Aí, depois, eu acho que quase de madrugada do sábado, é que ele fala, eu ainda lembro da mensagem, ele falou assim, eu tava no shopping com os amigos, ele só falou assim, e te encontrei, né? Aí ele colocou uma carinha fofa, e daí eu não respondi mais nada. E aí ele começou a falar, não, eu fui lá porque eu fui comprar, diz, né? Aí começou. Aí falou, eu fui lá porque eu fui comprar churrasco, coisa pro churrasco pra comemorar o Dia das Mães, né? Com os meus amigos juntos. E, e daí, só que eu não sabia que eu ia te encontrar e tudo mais. Dali eu não respondi mais nada. E, e daí realmente isso foi um pouco antes dele. Porque isso aconteceu em maio, né? O final de maio dele ir pro Instagram. E aí eu dar um ponto final mesmo. Não um ponto final no meu coração, mas pra ele. E aí, depois de um tempo, eu parei de seguir. Eu demorei um pouco pra parar de seguir. E daí, mas aí meus amigos comemoraram, né? Porque eles não aguentavam mais também eu falar dele. Eu insisti na situação, sendo que todo mundo tinha me avisado. E aí. É, e aí, realmente, foi assim, gente. Foi assim, meu ghost. É, aí depois de. Aí depois de muito, muito tempo, gente, eu acho que lá em 2019, sei lá, 2020, 2019, 2020, que graças a Deus, eu já, depois de tanto sofrimento, eu superei, assim, nossa, gente, eu precisei até voltar na terapia que eu fazia pra superar ele, olha pra vocês verem como a gente tem que cuidar da gente mesmo, a gente tem que se olhar pra gente mesmo e se amar e se abraçar mesmo antes de abraçar outra pessoa, né? Tive que ir até pra terapia que eu já tinha deixado há algum tempo, né? Por conta disso, entendeu? Eu tive que ficar um tempo ali pra ela me ajudar, que eu fiquei muito mal. E aí eu acho que só lá acho que foi até em 2020, começo de 2020, eu já nem lembrava mais dele, né? Depois de tanto esforço pra ter que esquecer. Ele me encontra no Instagram, me segue, mas aí só ficou nisso, né? Eu segui ele de volta porque
eu não tive mais rancor, é claro que eu tive muita raiva. Eu culpei muito ele, sendo que ele tinha uma grande parcela de culpa, mas eu digo que a maior culpada disso sou eu, porque eu não quis enxergar, né, a realidade. Eu mesmo fiquei prolongando esse meu sofrimento. E daí, realmente, aí pra mim foi de boa, eu segui ele. Ele curtiu alguns stories meus aleatórios, eu vi stories dele, mas assim, a gente já sabia que era a vida que segue e que foi isso, assim, a gente nunca mais conversou, até porque não tem por que conversar. E daí depois também ele sumiu no Instagram, eu só dei uma olhada, tá, gente? Depois desse tempo, já esperei total, eu só dei uma olhada, eu falei assim, ai, que bom também que sumiu. Também tá ótimo se ele estiver aqui, também tá ótimo se ele sumir. E foi isso, gente, o meu gosto. Eu sei que devia ter uma ordem cronológica certinha, né, dos fatos. Eu vou ter que começar a anotar pra lembrar certinho, mas foi esse meu gosto. Meu gosto e muita trouxice, né, prolongada da minha parte mesmo. Então é isso que eu digo pra vocês, se cuidem. Ao primeiro sinal de alerta, não só para relacionamento abusivo, mas também para ghost, para falta de valorização. Primeiramente, a falta de valorização que você tá tendo com si mesma, analise e fuja, né? Antes que outra pessoa comece a pisar em você e a te desvalorizar também. Então é isso, realmente esse vídeo ficou longo e é isso que eu queria contar. Um beijo e até o próximo vídeo.